Salve Maria, sou o servo missionário Roberto. Isso aqui que eu estou fazendo aqui são poucos que fazem. Poucos em defender a Igreja Católica. Poucos. Porque os 400 meu povo perece, se perde por falta de conhecimento. Uma coisa muito interessante, olha só, porque nós católicos não se baseamos só na Bíblia. Porque a Bíblia, ela não é a única fonte de fé de um irmão católico. É o 3 pilares. Tradição, o magistério e a escritura. Por quê? A escritura é fonte do magistério. A Sagrada Escritura é fonte da tradição. Sem o magistério não tem escritura. Sem o magistério não tem a tradição. Porque foi confiado, Efésios 3:10, a divina diversidade da sabedoria será conhecida, ou multiforme da sabedoria, pela igreja. Simples. Querer catar esse contexto que esse protestante quer empurrar. Não, a reforma protestante é somente a escritura. Mas quando você percebe e começa a analisar a pregação desses caras, não é somente a escritura. É escritura, a minha interpretação. Certo? Porque a própria escritura condena livre exame, segundo Pedro 1:20. Paulo fala, caso eu, se eu tardar, quero que saiba que a igreja ela é coluna que sustenta a verdade, tendo por Cristo cabeça, Colossenses 18. Mas vamos lá, né? E o catecismo, parágrafo 80, 81, 82, 83, 84, 85, vai ensinar uma coisa muito interessante, pô. Que deixa esses hereges muito nervosos. A tradição... Olha só. A tradição e a Sagrada Escritura estão entre si inteiramente unidas em comunicação, pois provida ambos da mesma fonte. Olha só. Ó, raciocina comigo. A Escritura, ela é da mesma fonte. Atos dos Apóstolos 2, desce o Espírito Santo. A igreja está na pública. E essa mesma fonte que tornou a igreja pública, que inspirou os apóstolos, etc., vem a escritura. Vem a tradição. Não tem como você separar e ficar só com a escritura. E desprezar o magistério. Os caras conseguiram fazer isso. Em 1517, né? 16 séculos de atrás, ó. Pois provinda ambos da mesma fonte divina, ó. Mesmo Espírito Santo. Muito ao contrário, segundo Coríntios 4, irão surgir pessoas que irão proclamar outro Jesus diferente, que é outra fonte, é outro Espírito. Por isso que eles renegam a Escritura. Porque o próprio cão, ele usa a Escritura, seu próprio livro de exame. Mateus 4 ali é prova disso, usando Salmo 91. De certo modo, um só todo, tendo para o mesmo fim, ó. Mesmo fim, tanto o magistério, tanto a Escritura e a tradição tem ambos o mesmo fim, a mesma convicção, o mesmo propósito. Tanto uma com a outra torna presente e fecundo na igreja, ó, o mistério de Cristo, ó, que prometeu primeiro ser com os seus todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28:20. Certo? Então não tem como, pô, você ficar só com a escritura, que é a inspiração divina, e negar o magistério, negar a tradição, ô professor da ACP. Esse católico. Isso é interessante por ser uma Assembleia de Deus. Uma Assembleia com usos e costumes. Mas os irmãos foram sábios ali. Eles não chegaram em nenhum momento a falar, olha, você vai ter que cortar esse cabelo. Talvez se eles tivessem falado, talvez eu teria criado uma resistência. Mas com o passar do tempo... Claro, para te conquistar vale tudo, meu querido. Dá até carro. Então eu fui deixando põe dinheiro em conta, minha antiga vida, etc. E realmente me convertendo ao Evangelho de Jesus. E de lá até hoje eu nunca abandonei esse Cristo maravilhoso que me salvou. Qual Cristo? A da Universal? Da Assembleia? Da Triangular? Da Mundial? Da Assembleia? Qual Cristo? Vamos dizer aí, há mais de 30 anos atrás. Mais ou menos isso. Paulo, já que você passou pela Igreja Católica e tudo mais, conheceu os dogmas, somente a Bíblia é a regra e prática já dei a resposta. de fé
dos católicos ou tem algo a mais? Tá, eu vou te explicar isso aí, Caio, mas deixa eu complementar com uma coisa interessante. Eu comecei a conhecer o catolicismo de verdade, estudando o que era a Igreja Católica de verdade, depois que eu me converti. Por quê? Depois que eu me converti, eu aceitei Jesus, entreguei minha vida para Jesus, a minha vida foi mudando, e, enfim, tive o novo nascimento, a regeneração. Deus me chamou para um ministério, Caio. O ministério da apologética. Então, bem novo na fé, depois que eu me batizei e tal, eu ganhei uma Bíblia bem antiga, e eu fui marcando na capa da Bíblia todos aqueles versículos citados por seitas. Espíritas, Testemunhas de Jeová, Adventistas e o catolicismo romano também. Então, de lá para cá, eu venho estudando eu dei uma resposta no o vídeo sobre catolicismo seita. romano, né? E cada vez que eu estudo o catolicismo romano, cada vez que eu me aprofundo mais nos escritos, nos dogmas, na tradição da Igreja Católica, mais eu percebo que essa igreja apostatou da fé, desviou-se completamente, e os seus dogmas são nada mais do que heresias, né? Então, depois que eu me converti... Então foi assim, Santo Agostinho é herege, Santo Irineu é herege, de Lyon, né? São Policarpo, ele é herege, São Jerônimo, ele é herege, Santo Tomás de Aquino, ele é herege. Quem mais que eu posso citar aqui? São Policarpo, já citei. Todos esses pais apostólicos são todos hereges, porque estão na Igreja Católica, são todos católicos. E todos reformaram e edificaram a igreja. Como, por exemplo, ali, Santo Inácio de Antioquia, que declara que a Igreja Católica é a Igreja Católica, ano 107, onde está o bispo. É simples entender isso. Agora você vai para os documentos dos pais patrísticos, como a história que eles fizeram em Cesareia. Aí você vai chegar ao contexto que esses protestantes é uma coisa, que eles são mentirosos. Como a igreja de Cristo se apostatou da fé, que o próprio Espírito Santo assiste essa igreja? Homem sim se aposta da fé, como você que era católico, se revoltou por acaso, se revoltou e virou protestante. Foi seduzido. Isso é simples entender isso. Só você vê os gigantes da fé, os pais apostólicos. Então os apóstolos são todos hereges, porque eles deram a vida, derramaram sangue para edificar essa igreja, para hoje você cuspir tanto no magistério, tanto na tradição e ficar só com a escritura. É um herético mesmo, é um herege. Meu ministério foi chamado o ministério apologética. O meu ministério também é pregar a palavra. Pregar e defender a igreja, título 9. Combater os hereges que contradizem essa doutrina. Que são doutrina? É uma doutrina adventista? É uma doutrina assembleana? Doutrina que foi ensinada por nós, apóstolos. Certo? Efésios 2:20, indicar o sofrimento dos apóstolos. Então, depois que eu me converti, eu fui estudar o catolicismo. E essa experiência me fez... Estudou o catecismo com a visão desses reformadores. Aí você já viu o que dá, né? O cara vai lá fazer uma teologia protestante que distorce a história, distorce a patrística. Essa teologia que a gente vemos hoje. Como o teólogo, o doutor da época aqui, Lucas Manzoli, cata escrito patrístico e vai refutando, vai adulterando para provar o quê? Que os pais católicos são a favor do protestantismo. Típico, de acordo com o que eles fazem com essa escritura. Enxergar de vez que a igreja no qual eu frequentava por tradição era uma seita, uma igreja apóstata. Mas, cara... Olha só. Essa igreja que eu seguia por tradição é a igreja apostatou da fé. É uma igreja idólatra, etc, etc. Então você está chamando Paulo, segundo Tessalonicenses, de mentiroso, porque Paulo está dizendo aqui, ó. Olha só, cara. Segundo Tessalonicenses 3,
2,15, ó. E 2 Tessalonicenses 3,6, ó. 2 Tessalonicenses 3,6, ó. Intimai-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que evitei a conveniência de todo irmão que leva a vida ansiosa, ao contrário, a tradição que de nós tedes recebido, ó. 7, ó. Sabeis perfeitamente o que deveis fazer para nos imitar. Não temos vivido entre vós desregradamente. Olha só. Aquele que não segue a tradição não imita o santo da igreja. Aquele que despreza a tradição, que vai dizer aqui, ó, olha só. Intimai, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que eviteis a convivência de todos os irmãos que leva a vida ansiosa, ao contrário, a tradição. Olha só, não imita a nossa fé. 2 Tessalonicenses 2,15. Assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai o ensinamento que de nós aprendeis, seja por palavra e por carta nossa. Olha só, Paulo, ele era quem? Paulo, ele era perseguidor da igreja. Atos Apóstolos 22,4. Eu persegui de morte essa doutrina. Que doutrina dos Apóstolos 2,42? Perseverava eles na doutrina dos apóstolos, na caminhada, na fração do pão e na oração. Olha como a Bíblia já declara que vocês são hereges. Ainda vamos mais profundo ainda. Em Gálatas, aos Gálatas, olha só. 11,4. Porque quando aparecer alguém pregando outro Jesus diferente daquele vos temos pregado, ou se trata de receber outro evangelho, outro espírito diferente do que a vez recebido, outro evangelho diverso do que a vez abraçado igualmente, aceitar. Que espírito é esse? Segundo 1 Timóteo 4,2. Espírito embostelho de doutrina diabólica. Olha só, pô. Olha só. E 2 Tessalonicenses 2,9. Quem são esses? A manifestação do ímpio, 9. 2 Tessalonicenses 2,9. A manifestação do ímpio será comparada graças ao poder de Satanás, de toda sorte, potência, sinais e prodígios enganadores. Ó, prodígios enganadores. O diabo vai usar falsos profetas que vão te seduzir. Para você acontecer o que aconteceu com esse doutor. Por que isso acontece? Porque não tem amor pela igreja, pô. Garanto pra você que tem muito católico assim também. Que não acredita nos dogmas. Eu sou católico, mas não acredito em Maria. Nos dogmas, etc. Olha só, 10. Ele usará de toda sorte. Isso é a sedução. Ele usará de toda a sedução do mal. Que você poderia, por não ter... Ele usará de todas as seduções do mal. Como aqueles que se perdem, por não terem cultivado o amor. A verdade é João 13, no 16:13, o Espírito da Verdade, desce Atos Apóstolos 2. Esses mestres, eles desprezaram a verdade. Que verdade? O magistério. Que verdade? A tradição. Que verdade? A escritura. Você não pode ficar com a sola escritura só e rejeitar a tradição e o magistério. Olha só. Porque não tem amor à verdade. São seduzidos por milagres e prodígios sedutores, enganadores. E desprezam o caminho que poderia ter salvo. Olha só. Verdade, que teria poder salvar. Por isso Deus nem virá um poder que os enganará. Aí os estou acreditar no seu erro. O protestantismo, eles acham que ele está certo. Não, isso é vontade de Deus, cara. Quando você vê esse Lucas Monsório pregando, tentando provar que a igreja católica se corrompeu, Augusto Nicodemo, a igreja se apostatou da fé, é vontade de Deus, pô. Porque eles desprezaram a verdade. Que verdade? Magistério, tradição e escritura. Para finalizar esse vídeo, olha só. Mas, Caio, repete aí a sua pergunta, perdão. A pergunta é, a Bíblia, por exemplo, nós como protestantes, nós temos a Bíblia como a nossa única regra e prática de fé. Né? Então é a partir dela que nós vivemos, nos movemos. Só que para os católicos, a Bíblia também
é o único ali método ou a única forma de crer, de crença, ou tem outras coisas além disso? Não, tem outras coisas. A gente precisa entender isso. Inclusive, Caio, a gente precisa entender a semântica das seitas. Eu fiz até um vídeo recentemente falando sobre isso. Responde a pergunta do cara, amor. Como que as seitas utilizam a linguagem, uma linguagem similar à nossa, porém... Toda seita usa a Bíblia. Mas com uma observação. Toda seita não tem um pastor universal. Toda seita não acredita que Cristo não fundou a igreja. Toda seita prega que a verdadeira igreja é a dele. O caminho da verdade é a dela, ou a dele. Simples entender isso. Com significados completamente diferentes. O catolicismo romano, ele não foge muito disso. Então, quando você dialoga com um católico mais entendido, ou mesmo quando você lê alguma literatura da Igreja Católica, você vai encontrar palavras, expressões idênticas às que nós usamos. E de resto, o cristianismo de modo geral. Por exemplo, a palavra revelação. Apocalipse. A expressão palavra de Deus. Parece que é a mesma coisa que nós estamos usando aqui dentro do arraial evangélico, mas não é. Festa junina agora? Para o católico, a revelação ela é uma fonte, da onde jorra, é como se fosse bifurcada, da onde jorra a palavra de Deus. Só que essa palavra de Deus para um católico, ela não é a Bíblia. Quando o evangélico fala a palavra de Deus, ele está... Isso é mentira, só você ir para uma missa, vai ter a liturgia ali, o evangelho. Palavra de Deus. Se você for para uma santa missa, você era católico. Você deve saber disso. Você não vai falar porque você é mentiroso. Quando você vai para a santa missa, seguimos, se der a primeira leitura, Velho Testamentário. Segunda leitura, tem o Salmo, tem segunda leitura, as cartas paulinas e o Evangelho. Segue o Evangelho, segue a liturgia. Durante um ano, nós católicos, seguindo a liturgia, já meditamos a palavra toda de Deus, Novo Testamento e Velho Testamento. Essa tática de falar que os católicos não usam a Bíblia, nós usamos a Bíblia sim. Pelo contrário, nós temos mais amor que vocês pela Bíblia, porque nós veneramos também não só a sola Escritura, nós veneramos a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério, porque são ambos da mesma fonte salvífica. E os pais da igreja todos defenderam isso. Conta Santo Irineu de Leão, as heresias, fala sobre isso. Eusébio de Cesareia fala sobre isso. É simples entender isso. É três tripé. Por que é três tripé? Porque a palavra vem da onde? Quem compilou, quem organizou? O magistério. Os concílios. A tradição. Pregação oral. São Paulo fala. 2 Tessalonicenses 3,15. Como meditamos quase agora aqui. É simples entender isso. Como a reforma protestante vai ficar só com a sola Escritura? Porque Martinho Lutero, ele quis disputar com a Igreja de Cristo. Ele escreveu sua própria lei, a Bíblia, para o alemão. Como referência ao Vulgata Latino. Tirou os 7 livros, seguiu o cano judaico, etc. Adulterou o texto, colocou acrescentou coisa que não se deve. Para justificar só a Escritura, só a fida. Eu fiz um vídeo falando sobre isso também. É simples, pô. Não tem como você ficar só com a Escritura. Porque se você ter livre exame da Escritura, você vai ter centenas de denominações. Centenas de divisões. 1 Coríntios 1,10, Paulo fala para estar no mesmo pensamento, no mesmo propósito. Filipenses 2,2. Na unidade. Então não tem como, pô. Essa reforma protestante é um esgoto. Eu costumo falar, não é sola, é sola de chinelo. Porque nós protestantes seguimos a palavra de Deus. Satanás também está pregando a palavra de Deus. Satanás está sobre o magistério? Não, se revoltou. Então, cata essa visão louca desses doutores fazendo doutrina. Livre exame da Escritura, o próprio Satanás ele tem. Mas não é do magistério. Olha só. Por quê? A divisão são fruto de Lutero e fruto do Satanás, como diz o Padre Pio
Por quê? São divisões. Negando o caminho da verdade, negando o magistério, negando a tradição, mas pelo contrário, São Paulo, nós segue a Escritura, segue mesmo. Segundo o Tessalonicenses 2,15, Paulo fala, ó, assim, pois, irmãos, ficai firme e conservar o ensinamento que de nós aprendemos, seja por palavra, seja por carta nossa. Evangelistas São Lucas também, vai citar também, ó, Lucas 1. Muitos empreenderam compor uma história, muitos, ó, dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos transmitiram aqueles que foram desde o princípio testemunho ocular e que se tornou ministro da palavra. Também a mim me pareceu bem, depois de haver designado e investigado tudo desde o princípio, escrevê-lo para ti segundo a ordem científica Teófilo, para que conheça a todos desde aquele ensinamento que tendes recebido. O próprio evangelista São Lucas vai buscar a tradição oral da igreja. Paulo também fala, 1 Coríntios 11, olha só, 23, ó. Eu recebi do Senhor, e que vos transmitiu, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, ó. Olha só, cara. Como Cristo transmitiu para São Paulo, oral. É simples, pô, entender isso. Essa visão do doutor, e diz que era católico, pô. Mencionando exclusivamente a Bíblia Finalizar Sagrada. aqui esse vídeo. Para nós, palavra de Deus é Bíblia Sagrada. Para o católico, não. Para o católico, palavra de Deus é também a Bíblia, mas não se restringe a ela. Palavra de Deus para um católico é Bíblia mais tradição da sua igreja. E aí, dentro dessa tradição... Não restringe, meu irmão. Para nós é só a Bíblia, mas para o católico é só a Bíblia, mas restringe a tradição, mas não, meu irmão. Então, nós podemos dividir. Aliás, eles fazem isso, né? A tradição da patrística, a tradição do próprio catolicismo romano, com as encíclicas papais, as bulas, as doutrinas do próprio catolicismo, que não tem nada a ver com a patrística, muitas vezes. Então, tá bom, aqui vou encerrar esse vídeo aqui. Não tem nada a ver com a patrística? Não vou dar nem a resposta, pô, pelo amor de Deus. Os pais patrísticos são protestantes. Em 1517, atrás, não tinha uma igreja protestante. A igreja sobreviveu do quê? No século III ali, já se vê falar de um cano. Novo Testamento. Foi como foi pregado o Novo Testamento. Por quem? A quem foi confiado? Segundo Coríntios 3:6. Atos Apóstolos 2. Mateus 10, 1 e 2. Marcos 3, Lucas 6. Simples. Lucas 10, 16. Aquele que me ouve, ouve. Aquele que me enviou. Aquele que me rejeita, rejeita. Aquele que me enviou. Cristo enviou quem? Romanos 4, como pregaram se não foram enviados? Por isso, quem enviou o protestantismo? Simples. Salve Maria. Sou missionário São Roberto. Vou continuar depois desses outros vídeos, porque é difícil, pô. O cara que não tem fé, por exemplo, não conhece nem a doutrina católica, nem a doutrina protestante. Quando começa a escutar um cara desse, ele vira protestante, pô. Ou um católico que não tem conhecimento, se deixa seduzir, pô. Mais pra frente vai falar das imagens, vai falar dos dogmas. Todos os dogmas, é denunciado aqui, ó. Os caras falam que a igreja católica não usa a Bíblia, mas o magistério e a tradição e a escritura estão unidos. E a igreja católica, ela usa toda a escritura. O protestantismo não. Se você for para uma seita ou adventista, ou a mundial, ou a plenitude, eles pregam mais o Velho Testamento. Beleza, se você for lá na Universal, ele está pregando uma coisa. Se você for lá na plenitude do dom de Deus, ele já está pregando outra coisa. Se você for lá na Mundial do Chapelão, Valdomiro Santiago, eles estão pregando outra coisa. Olha só, se você for lá na Internacional da Graça, eles estão pregando outra coisa. Se eles for lá na igreja do Sila Malafaia, estão pregando outra coisa. Se você for lá na igreja do Paulo Júnior, eles estão pregando outra coisa. Se você for lá na igreja presbiteriana do Augusto Nicodemo, eles estão pregando outra coisa. Se você for lá na denominação, visão do Rafael Pablo, ou Caio Fábio, etc., estão pregando um Jesus diferente. Se você for para a igreja católica, no domingo, está celebrando ali a Santa Missa, uma liturgia, um evangelho, vai ler. Se você for lá
no Japão, está sendo pregada a mesma coisa. Se você for lá nos Estados Unidos, ou na China, ou nos confins do mundo, estão pregando o mesmo que está pregando aqui no Brasil. Se você for lá na Árabe, Igreja Católica Apostólica Romana, na Arábia, na Índia, na Turquia, estão pregando que vai ser pregado aqui. Simples entender isso. Aí o cara quer defender o quê? O que é que eles estão defendendo? Como diz São Paulo, Gálatas 1:7. Semeando a confusão. E querem perturbar o Evangelho de Cristo. Você não lê isso na Bíblia? Salve Maria. Mais claro não canta um galo, né? Como diz meu amigo Fábio Pentecoste, né? Que é discípulo do Padre Luiz Toro. Nossa, que doutor também muito interessante de se estudar. Salve Maria, sou missionário Céu Roberto.